Tivemos uma pausa aí domingo, agora vamos retornar à nossa jornada, lendo aqui Lucas 7. Eu deixei lá um quiz no Instagram da igreja, para vocês irem se testando lá, já vi que algumas pessoas responderam. Vamos lá, Lucas 7. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem o seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhes que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: Este homem merece que lhe faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas diz uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem, sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram seu servo restabelecido. Essa história tem vários elementos interessantes aqui para a gente analisar, porque Jesus ele fala muito ali nos capítulos anteriores sobre a falta de amor, sobre as opressões dos mais ricos com os mais pobres e tal. E aqui vem um exemplo totalmente distinto de alguém que não era judeu, de um gentio. Ou seja, um centurião que tinha um servo numa sociedade escravocrata não deveria ser algo de assim tanto valor, né, digamos assim. Mas ele tinha um servo e ele faz questão de curar esse servo. Ele tinha um apreço por aquele servo, de tratar bem, de tratá-lo como Paulo vai falar à frente e tal, de tratá-lo não como só um servo, mas como um amigo. Ele pede para que alguns líderes religiosos vá até Jesus para solicitar. E aqui é interessante que fala que este centurião, ele ajudava na sinagoga e na construção da sinagoga. Então, para a gente entender esse contexto, o centurião romano, Roma, na forma de escravidão dela, ela dava a liberdade para que os povos escravizados tivessem sua própria cultura, tivessem suas próprias religiões. Ele não implementava uma religião única, uma necessidade de religião única, pelo menos não nesse período. Então, o soldado romano ele poderia, sim, abre aspas, se converter ao judaísmo, abre aspas, se converter ao cristianismo, ele poderia simpatizar com essas religiões sem que isso lhe causasse muitos problemas. Obviamente, algumas coisas seriam muito difíceis para ele, porque em Roma o imperador ele era tratado como Deus. Então você deveria adorar o imperador, e isso seria contradizente com tanto o que Jesus pregava quanto o que os judeus acreditavam. E também a questão militar, pois o regimento militar lá romano ele era muito intrínseco com a religiosidade, então existia a adoração de diversos deuses para as campanhas militares, então ele também teria problemas com isso, mas ele não seria recriminado de simpatizar com Jesus ou o judaísmo, e aparentemente ele simpatizava com o judaísmo, tanto que ele ajudava na construção da sinagoga. E aqui outra coisa que chama a atenção é a humildade que ele tem de nem ir falar com Jesus por não se achar digno de falar com Jesus. É uma posição completamente diferente da que os fariseus, do que os judeus tinham naquela época, de se acharem superiores. Você tem um servo aqui, você tem aqui um centurião, que ele vai ter uma posição completamente distinta, uma humildade de não se achar digno de que Jesus fosse até a casa dele. E ele pede para que Jesus, apenas com uma palavra, faça esse milagre, porque ele, como centurião romano, líder de tropa, ele entende que o que ele falar, seus soldados vão seguir, e ele reconhece Jesus como um líder de alto escalão, que apenas com uma palavra pode curar esse servo. E é interessante que aqui, no versículo 9, menciona: ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Apenas 2 vezes no Evangelho de Lucas demonstra Jesus admirado. E olha que interessante, né? Jesus admirado. Ou seja, algo aconteceu aqui de tamanha magnitude para que o Filho de Deus se admirasse. E apenas 2 vezes acontece isso.
em Nazaré, quando não creram nele, quando a tamanha falta de fé que tiveram, e aqui agora com exatamente o oposto, com o tamanho de fé que um gentio teve com Jesus. Continuando aqui, versículo 11 agora. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois, aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levanta-te. E o jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Aqui a gente tem e veja como é rico você ir lendo, parando, prestando atenção, assimilando. Você tem primeiro uma cena de muita fé, de um gentio, onde ele pede para que Jesus apenas falar que aconteceria, e aqui você tem uma cena completamente distinta, uma cena de fé nenhuma, porque o jovem ele estava morto, como ele ia acreditar, como ele teria fé que ele ressuscitaria? A sua mãe, ali, que anteriormente já chorou o luto do marido, pois ela era viúva, agora estava chorando o luto do filho. Em nenhum momento ela roga para que Jesus ressuscite o menino. Aliás, essa mulher não pede nada a Jesus, na verdade. Jesus é que se compadece, toca no caixão, coisa que para o judeu tornaria impuro, que é totalmente evitável. Toca no caixão e ressuscita aquele jovem. Ou seja, o que a gente consegue linkar aqui de duas cenas completamente distintas? A primeira, que nós podemos ser como o centurião, ou seja, fazer uma oração de que Jesus, Deus, você tem todo o poder para mudar a minha situação, para mudar a minha realidade, para fazer um milagre que eu preciso, se tu quiseres. Ou seja, se tu quiseres, eu acredito que pode acontecer. Como também que coisas acontecem na nossa vida sem ao menos nós esperarmos. Pela bondade de Deus, pela graça de Deus, Deus vai nos dar bênçãos que nós sequer chegamos a orar ainda, ou sequer chegamos a pedir. E aqui, depois desse milagre, o povo começa a ver Jesus como realmente um profeta, como diz aqui no versículo 16. Um grande profeta se levantou entre nós, Deus interveio em favor do seu povo. Fazendo aqui paralelo com 1 Reis e 2 Reis, onde Elias e Eliseu fizeram algo parecido, eles começam a assimilar de que Jesus seria realmente um profeta e que Jesus estava vindo para libertar aquele povo. Como eu disse, eles tinham passado aí um grande período sem profetas, veio João Batista e agora eles começam a enxergar Jesus como um outro profeta. Jesus e João Batista, versículo 18. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos de muitos males, doenças graves e espíritos malignos e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, o que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Este é aquele que é a respeito de quem está escrito: Enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu lhe digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor do reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos da lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Aqui posso, pois, comparar os homens desta geração, prosseguiu Jesus. Com que se parecem? São como as crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas das outras. Não lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram.
Pois veio João Batista que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão, beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Vamos quebrar aqui em dois momentos essa parte. A primeira de todas, João ele estava na prisão, ele estava preso, e passando-se o tempo, olha que interessante, João ele talvez começa a duvidar se Jesus era mesmo o Messias. Então a gente tem um centurião que tem a fé, que chega a surpreender Jesus, a gente tem um jovem ressuscitado que morto não tinha fé, e agora a gente tem João, podemos dizer assim de forma bruta, João duvidando, fraquejando na fé. Assim, bem bruto, não que ele estivesse fraquejando na fé, mas o fato é que João levanta dúvidas se realmente Jesus era o Messias. Talvez esperando que Jesus deveria já ter feito mais, que talvez até libertado ele da prisão, mas seus discípulos vão lá, falam com Jesus, Jesus ele simplesmente não responde, sim, eu sou o Messias, ele faz diversos milagres, e aqui ele fala, voltem a anunciar a João que vocês viram e ouviram, os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos, isso é fazendo referência a Isaías. Em Isaías existem essas palavras, então Jesus, através de Atos e através da Escritura, ele vai enfatizar para João Batista que sim, que ele é o Messias. E depois, Jesus falando com as pessoas, ele vai falar a respeito de João Batista, exaltando João Batista. João Batista era o mensageiro do Messias, que, como eu já expliquei lá no capítulo 1, capítulo 2, mas aqui tem algo que ele fala, que Jesus ele vem aqui falar sobre aquela geração, aqueles líderes religiosos estavam muito mais preocupados em rotular as pessoas, em julgar as pessoas, em uma falsa santidade, e não em olhar os atos, e não em olhar os frutos das árvores. Então ele fala aqui que João Batista era o rigor da lei, digamos assim, vivia ao rigor da lei, era quase que um voto de pobreza, onde ele vivia no deserto, vestindo peles de animais, comendo gafanhoto e mel, e ele foi rejeitado. Era tratado como maluco, era tratado como, que fala aqui, como quem tinha demônio. E vem Jesus, do outro lado, sentando, comendo e bebendo, e ele também era destratado, pois ele era um comilão e um beberrão. Ou seja, aqueles líderes religiosos não estavam preocupados em ver Deus, eles queriam encaixotar um Deus de acordo com as suas crenças. E por isso que Jesus fala aqui que os publicanos, que eram considerados, que os publicanos, aqueles que cobravam impostos, que eu já expliquei, foram lá e se batizaram, e os fariseus, que são os mestres da lei, não se batizaram, rejeitaram o batismo de João. Isso para a gente serve também de aprendizado para que a gente aceite a Deus. A gente aceite o Deus das Escrituras, a gente aceite o Deus da Bíblia e não queira moldar Deus de acordo com os nossos conhecimentos, de acordo com as nossas crenças. Existe um grande problema em olharmos as Escrituras e queremos moldar Deus de acordo com o que queremos de Deus. E acaba que pegamos parte das Escrituras, consideramos, outras partes a gente ou simplesmente desconsidera, ou simplesmente faz malabarismos para tentar explicar de uma forma sutil para que ele se assemelhe mais com um Deus que a gente criou da nossa caixinha. E era mais ou menos o que os fariseus daquela época faziam, queriam encaixotar Deus no que eles acreditavam correto, e tudo que fugia daquilo, até mesmo a cura de um doente no sábado, era caracterizado como algo que não vem de Deus. Versículo 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar os pés com suas lágrimas. Depois o enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer. Diz, mestre. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos.
Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não para de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até pecados perdoa? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Uma peça teatral aqui, gente. É riquíssima em detalhes, em sentimentos e em aprendizado. Jesus ele é chamado por um fariseu para jantar e até que no comentário bíblico diz que esse fariseu estava procurando algo para incriminar Jesus, mas me parece que talvez fosse um fariseu que tivesse disposto a entender Jesus mesmo. E ele chama para jantar e chega essa mulher. Essa mulher que se diz aqui pecadora, era na verdade uma prostituta. E olha como interessante as figuras. Você tem um anfitrião, você tem Jesus, o convidado, e chega uma mulher, que não foi convidada, e se joga aos pés de Jesus, lava seus pés com suas lágrimas. Aí você tem um anfitrião, que não é um bom anfitrião, que ao invés de convidar essa mulher para jantar, ele com o seu preconceito, e por se achar melhor que essa mulher, porque essa mulher ser uma pecadora, uma prostituta, ele na sua cabeça, ele não só faz um desdém dessa mulher, como se ela não fosse digna de estar ali com Jesus, ou que ela merecesse algum tipo de perdão, como ele faz um desdém de Jesus. Ele fala, bem, se esse daí fosse profeta de verdade, ele saberia que essa mulher era uma prostituta e teria mandado ela sair daqui. E vem Jesus e quebra Simão. Através de uma história, ele não só mostra para Simão que ele é profeta, que ele sabe quem é aquela mulher, como ele sabe o que Simão está pensando. Então, em uma fala, Jesus ele mostra quão mau anfitrião Simão está sendo, porque era comum você colocar a água para lavar os pés, então a gente não está falando de uma cidade asfaltada, era uma cidade de terra, né? Então as pessoas costumavam lavar seus pés, isso era uma boas-vindas na casa, sei lá, lavar os pés. Ele mostra que Simão não foi um bom anfitrião e que em contrapartida essa mulher estava lavando seus pés com lágrimas. Que Simão não cumprimentou na chegada e essa mulher estava beijando seus pés desde o momento que chegou. E ele vai e perdoa os pecados dessa mulher e faz um paralelo. Aquele que é muito perdoado, muito ama. Por quê? Porque tinha muita culpa. Ele não se achava digno de perdão. Então ele reconhece o quanto Jesus foi bondoso com ele, no caso ela, né? E ama a Jesus muito mais do que aquele que acha que não foi muito perdoado, então não se sente tão grato assim, então ele não se joga tanto aos pés de Jesus como essa mulher que foi muito perdoada. E o que isso diz pra gente? Primeiro, uma advertência para que no teatro da vida nós não venhamos a ser como Simão, por achar que por causa da nossa religiosidade nós estamos num patamar superior aos outros pecadores. Todos nós somos pecadores. Obviamente, nós lutamos para não ficar na prática do pecado, mas todos nós somos pecadores. E às vezes, por nos colocarmos num patamar de que, eu vou à igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, então eu estou aqui, e a pessoa que está entrando na igreja que cometeu uma série de delitos, ele está aqui, e enquanto na verdade estamos todos aqui. E esse problema de você se achar que está aqui pode diminuir a grandiosidade da graça de Deus. Não vou entrar em detalhes porque o pastor fez um estudo sobre os 5 pontos da reforma, então já foi se falado sobre graça, mas aqui existia uma mulher que se reconhecia como pecadora e sabia da grandiosidade do pecado. E é isso que nós temos que ter todo dia, a consciência de que se não fosse única e exclusivamente pelo amor de Deus, pela graça de Deus, nada em nós, nada acharia valor perante Deus. Então todos nós somos como essa mulher prostituta. Nós somos pecadores, nós somos maus e somente pela graça de Deus, pelo perdão de Deus, é que hoje nós estamos como filhos de Deus. Então, por causa desse grande perdão de pecados, nós devemos amar muito a Deus. Aquele que muito foi perdoado, muito amará. Você precisa reconhecer esse perdão
para que você reconheça o tamanho do amor de Deus, para que você também o ame. É isso, gente. Amanhã continuamos, capítulo 8.